Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 28. Como de costume, vamos ler o texto, vamos ler o nome da pedra e você vai dizer para mim o que você recebeu quando essa palavra foi ministrada. Êxodo 28, versículo 17. Diz assim: colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, alegria, topázio, fé, carbúnculo, amor, será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, fertilidade, safira, obediência, diamante, humildade. A terceira ordem será de jacinto, é a palavra de hoje para nós, é a pedra de hoje para nós. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para falar de Ti. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos revelar os segredos do céu. Só o Senhor pode nos inspirar a entender essas obras tão profundas e maravilhosas que o Senhor tem separado para cada um de nós. É por isso que mais uma vez nessa noite eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, sobre os nossos corações, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Então, pela ordem, nós hoje chegamos à 7ª pedra. E a Bíblia chama ela para nós de jacinto. Vou contar um pouco da história para você, por que essa pedra recebeu esse nome. Põe para mim, Felipe, o primeiro, por favor. Vem de uma veia mitológica, né? Uma história grega. Claro, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, mas faz parte da história para você entender. Jacinto significa ai de mim, a expressão, a tradução. Tem origem no grego, e eu não vou ser besta de ler aqui, a partir do latim, que quer dizer literalmente ai de mim. O nome surgiu através de uma lenda mitológica grega, onde é contado que Jacinto era um jovem muito belo, amado pelos deuses Zéfiro e Apolo. Por ter preferido a amizade de Apolo, Zéfiro ficou enciumado e provocou a morte de Jacinto, através do disco jogado por Apolo, que o atingiu, causando a sua morte. Essa história que a mitologia conta, né? Ele fica enciumado, era um caso sentimental, amoroso, e aí é claro que ele escolhe, opta por um dos 2 deuses, e o Apolo então fica muito enciumado, joga um dardo, uma espécie de roda, que ia se andando assim sobre o vento, pega o pescoço de Jacinto, corta, né? Ele começa a sangrar, e aonde caiu o sangue, né? Na terra, brotou uma planta. Essa é a história da mitologia, né? E aí, essa planta que nasceu, eles deram o nome dessa planta de jacinto. E por causa das características dessa planta, ela é uma planta que ela tem de diversos tons, né? Ela floresce em várias tonalidades, e especialmente o púrpura ou rosa, né? O rosa fechado, o rosa forte, é uma das suas mais bonitas flores. Põe para mim, Felipe, por favor. Esse é o jacinto, né? A flor que foi dado o nome debaixo dessa mitologia toda. Bota a segunda. Esse é o campo de Jacinto. Olha as tonalidades, quantos são. E aí o que aconteceu? Quando eles começam a ter a proximidade com essa planta chamada jacinto, e eles descobrem um mineral, uma pedra, que tem características muito próximas. Os principais tons são o azul avermelhado e os tons de púrpura, os tons rosados. E aí eles observam que a mesma raiz de pedra, dependendo do solo onde ela era encontrada, ou dependendo do continente onde ela era encontrada, ela tinha tons diferenciados. Então, toda vez que eles observavam essa pedra, eles diziam: engraçado, parece a flor do jacinto. Você pegou? Parece a flor do jacinto. E aí foi que deram o nome dessa pedra
de jacinto. Põe a pedra para mim, por favor. Olha, todos os tons que a pedra jacinto pode ser encontrada sobre a natureza, em nome de Jesus. E aí, é claro que eu escolhi usar para nós essa noite o rosa escuro, que é uma das tonalidades, não só da flor do jacinto, como da pedra encontrada, e é uma das que ela mais brilha. Por não ser tão fácil de achar, ela se torna um pouco mais valiosa a nível de custo do que as outras. Então, quando você colocar no seu saquinho hoje a pedra rosa escura, você vai lembrar. Pode ser que você encontre um éfode que tenha no lugar da ordem do filho de Jacó, que nós vamos descobrir quem é agora, uma pedra alaranjada, uma pedra amarelada, uma pedra um pouquinho verde. Aí você vai dizer assim: a pastora me enganou, porque a pastora disse que era o rosa escuro. Em nome de Jesus, estou esclarecendo, o jacinto é encontrado de vários tons. Então, dependendo de onde ele é retirado, ele pode ter variações de tonalidade, e ele pode ter escolhido um tom diferenciado do que esse que nós estamos escolhendo dessa noite. Mas como eu escolhi uma cor para não bater com a outra, exatamente para facilitar você a memorizar, o rosa escuro, o tom púrpura, hoje vai representar o jacinto para nós. Amém ou não amém? Então vamos entender quem é esse filho de Jacó que recebeu essa pedra por herança. Vai comigo em Gênesis, capítulo 30. Gênesis capítulo 30, vamos ver o verso 11. Vamos ler o 10. Você achou? Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Então é o 7º filho de Jacó. Ele é o filho da serva de Lia. Nós falamos no domingo de um outro filho. Quem foi? Também gerado de uma serva, só que da serva de Raquel. Quem que foram os 2 filhos da serva de Raquel? Quem lembra? Dan e Naphtali. Hoje nós vamos falar de Gade. Gade foi gerado pela serva de Lia. A fertilidade de Lia foi interrompida. Ela não conseguiu mais gerar na sequência, na batida que ela estava vindo. Também, né, irmão? O sistema estava bruto, né? Um atrás do outro. Parou por um tempo. E aí foi quando Raquel teve a ideia mirabolante de botar Bila para gerar. Gerou 2 filhos. Aí Lia também não deu continuidade às gestações. Ela falou: se Raquel pode colocar a serva para engravidar, eu também posso. Chamou Zilpa e disse para ela: preciso que você gere um filho de Jacó. Jacó se deita com Zilpa e gera um menino. E quando ele nasce, Lia fala assim, versículo 11: disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Gade, põe para mim, Felipe, por favor. Gade tradicionalmente significa feliz, sortudo, ou ainda afortunado, sendo assim um nome que faz total referência às bênçãos divinas, enquanto ajudas para uma vida humana melhor. O problema que você não sabe é que Gade era o nome de um deus pagão, muito conhecido naquela época e praticado por ser o Deus da fortuna. E por mais que o povo de Israel soubesse da vontade de Deus e não tivesse agrado com a participação da idolatria, sempre tinha um que tinha um apego ou outro por uns deuses pagãos, e isso era uma coisa escondida. Isso era uma questão que não era muito falada. E como Gade era um deus pagão famoso, o deus da fortuna, né?
ela fez uma jogada de palavras. Ela diz, ele é afortunado, nasceu um menino de Jacó, da barriga da serva, ele vai ser feliz, ele vai ser abençoado. Só que ela entrega, né? Consagra ele, não ao Deus de Abraão. Ela entrega Gade a um Deus pagão da fortuna. Então, assim como é o Deus pagão, afortunado, abençoado, assim será Gade. Você entendeu? Diga amém. E quem é essa tribo? A Bíblia vai dizer para nós que especificamente era uma tribo formada de homens muito valentes. Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Uma tribo de homens muito valentes, guerreiros, participantes de guerras diretas, né? Não fugiam a embates. Mas olha o que Jacó liberou sobre Gade no momento em que ele estava morrendo. Vai lá em Gênesis 49. Verso 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua... Lê aí, irmão. Você está aí? Vamos de novo. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Então olha o que Jacó diz. Olha o que Jacó libera profeticamente sobre Gade quando ele está morrendo. Esse meu filho vai viver uma vida de muitas lutas. Toda a participação, a grande participação dele na história de Israel, será sempre comprometido com lutas. Sempre vai se associar Gade, os descendentes de Gade, a tribo de Gade, às guerras. Mas ele diz, mas da mesma forma que ele vai perder muitas guerras, porque ele vai ser acometido dessas guerras, ele vai passar por essas lutas e vai perder muitas delas, ele diz, ele também vai vencer no final de tudo. Ele também vai ter uma vitória na sua retaguarda. No final de tudo, uma grande vitória virá sobre toda a tribo, sobre toda descendência de Gade. Você pegou? Diga amém. Então, quando eles vão dividir as terras, para cada tribo, Gade ficou com as terras que envolviam o Vale do Jordão, nas proximidades do Mar da Galileia. Gade ficou com um lugar muito especial na Bíblia Sagrada, chamado Gileade. Quantos ouviram falar em Gileade? Gileade era o lugar que se obtinha a mirra, os óleos sagrados. Por isso que a Bíblia vai dizer que há cura em Gileade, há bálsamo em Gileade, porque era um lugar específico onde esse material era retirado. E uma outra região muito especial que está dentro do território de Gade, eu vou começar, você vai terminar. Uma vez, Jacó, fugindo da ira do seu irmão, chegou a um vale. E nesse vale, ele tem uma experiência de lutar com o anjo de Deus. Nesse vale, o anjo se apresenta na frente de Jacó, ele guerreia com esse anjo, a Bíblia diz que ele é ferido na sua perna, e no final dessa luta com esse ser espiritual glorioso, o anjo diz assim para ele, hoje você deixa de ser Jacó para se chamar, como era o nome desse vale? Vale de Jaboque, Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque é dentro das terras de Gade, fica dentro do território de Gade. E olha que interessante, não por coincidência, Jacó experimentar de uma luta grandiosa com o ser espiritual às margens de um rio, nas terras de Gade, e no final, onde ele achava que ele poderia até morrer, sua coxa foi ferida pelo esse ser espiritual, toda a história da vida dele é transformada.
O anjo libera sobre ele e diz, o Jacó, o que eles reconhecem como usurpador, o ladrão da bênção, hoje se torna Israel, filho da minha promessa, da minha descendência, da minha grande escolha. Observa como nas histórias de Deus não existem coincidências. É por isso que eu falo, vocês às vezes acham que eu estou apelando. Mas é por isso que é tão especial caminhar pela terra sagrada, caminhar por Israel. Porque quando seus pés tocam lá, você está dizendo, aqui é o lugar de vencer a guerra e mudar a história. Aqui é lugar de experimentar de águas de descanso. É entrar na Bíblia Sagrada e tomar posse daquilo que foi liberado por esses grandes poderosos patriarcas da fé. Então Jacó experimentou dessa bênção. Pastora, o que é essa bênção que Jacó liberou para o seu filho Gade? Quer ensinar para mim e para você. Olha aqui, que debaixo desse governo, todos os filhos e descendentes de Gade passaram a ter uma vida de comprometimento com lutas e guerras. Todas essas terras que eu disse, os campos próximos ao Mar da Galileia, Gileade, a região do Vale de Jaboque, ficam próximos das divisas onde moravam os filhos de Amon, os amonitas. Então, era uma briga constante, Bruno. Eles guerreavam, ganhavam terras dos amonitas, estendiam as tendas mais para frente. No dia seguinte, os amonitas vinham, venciam as guerras deles. E aí, a vida toda, o histórico é esse: conquistava, perdia, conquistava, perdia, conquistava. Mas estavam lá, na luta, não desistiram. É por isso que quando você for ver o estandarte da tribo de Dan, eu esqueci de botar aí, nós vamos ter duas figuras. A primeira são várias tendas e terras, porque representa isso. Eles não tinham morada fixa, porque eles estavam lutando para conquistar o tempo todo da história da vida deles. Conquistavam, expandiam e viviam em guerras contra esses inimigos territoriais, vizinhos da terra de Israel. E o outro, põe para mim, Felipe, por favor, o texto. Diz assim, em 1 Crônicas 12, 8. E dos gaditas, gaditas é o povo de Gade. E dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Então, a 1 Crônica descreve que a descendência de Gade apoia Davi em suas guerras, sempre está próximo de Davi em suas guerras, e principalmente, eles têm como característica andarem armados, escudos, espadas. E não tinham o rosto de quem estava ali para brincar. Qual que era a expressão do rosto deles? Ele tinha cara de leão. É por isso que alguns estandartes da tribo de Gade, você vai ver a cara do leão de lado. Não tem nada a ver com esse leão. Porque esse leão é o da tribo de Judá. O outro leão é por causa da cara de guerreiro, uma cara fechada, brabo, que não quer muita conversa, que não quer muito papo. E aí ele diz, eles eram com essa fronte cerrada, fechada, mas tinham pernas ligeiras como das corças. Por quê? Sabiam correr quando perdiam, sabiam correr quando precisavam invadir, estavam ligados na guerra o tempo todo. Você está aí, diga amém. Pastora, por que é tão importante para a gente entender isso? Porque Deus uniu a pedra de jaspe à tribo de Gade, para trazer um significado para nós essa noite extremamente importante, chamado fidelidade. Como, pastor? Deus uniu uma pedra que teve o seu nome gerado por conta de uma história da mitologia grega, onde houve dissensão, contenda por ciúmes, e um homem morre violentado debaixo de uma sentença de guerra, e por causa dessa guerra, que ele perece, que ele morre, deu origem ao nome da flor, que deu origem ao nome da pedra.
Depois Deus pega a informação de um filho da herança de Abraão, que tinha que ter como cobertura o Deus de Abraão, nasce do ventre de uma serva, mas tem seu nome escolhido para honrar um Deus pagão. O que eu encontro de comum nas duas histórias? Uma personalidade de infidelidade. E aí o que Deus faz? Deus escolhe o Jacinto, Deus escolhe a tribo de Gade, coloca uma sobre a outra e diz: vocês vão receber o que lhes faltou a vida toda. Fidelidade. Fidelidade. E o que isso quer dizer para nós, pastor? A fidelidade não é a nossa fidelidade mediante Deus. Deus não quer entregar um comportamento nosso de fidelidade nessa noite. Deus quer nos fazer entender o que é a fidelidade do Senhor para conosco. Porque você pode passar a vida toda tentando buscar crescer, desenvolver, experimentar coisas grandes, e você vai chegar e vai dizer assim: puxa vida, acontece tudo com todo mundo, comigo não acontece. Parece até que Deus me esqueceu, parece até que Deus não tem olhado para mim. Quando Deus precisa que essa pedra de jacinto, eu vou falar assim, rosa escuro, púrpura, esteja sobre o seu peitoral todos os dias, para Ele poder dizer, para você entender que os filhos maduros, herdeiros de herança, entendem que o Deus que ele serve age debaixo de fidelidade, independente de quem você é ou do que você faz. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que Ele é fiel, mesmo você não sendo fiel. Por quê, pastora? Porque Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dEle sobre você. Por que Ele não é fiel a você? Porque você é falho, porque você é pecador, porque você faz coisas que desagradam o coração dEle. Quando Ele olha para você, Ele não enxerga você, Ele enxerga a palavra dEle sobre a tua vida. É por isso que Ele não vê a tua veste de pecado. É por isso que a Bíblia diz que Ele não veio para destruir o pecador. Ele tem ódio do pecado. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele diz: a minha palavra sobre o Noé diz que ele será grande nessa terra. A minha palavra sobre a Maria diz que ela vai ser uma grande evangelista mesmo. A minha palavra sobre o Pedro diz que onde ele pisar a planta dos seus pés, ele será grande e poderoso. Mesmo que você esteja hoje passando necessidade e fome, porque não é sobre você, é sobre Ele, sobre a palavra dEle e sobre o comportamento dEle de fidelidade. E aí o que acontece comigo? Nós não temos essa pedra sobre o éfode. Se essa pedra existisse verdadeiramente sobre o nosso éfode, você não ia paralisar por nada. Você não ia ficar julgando a história da sua vida, ou comparando a história da sua vida com outros casos, outras pessoas. Por quê, pastora? Porque o Jacinto sobre o teu éfode manda uma mensagem para você: ei, eu tenho compromisso com a palavra que eu destinei para você, e eu, o Senhor, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu disse eu vou cumprir. Ele é fiel. Você imagina um filho de Jacó recebendo o nome de um Deus pagão? Um filho de Jacó que faz parte da herança do Abraão, que faz parte da herança daquele que foi chamado de pai da fé, gerar um descendente infiel à sua natureza e à sua descendência. Porque quando Deus se apresenta para qualquer história na Bíblia, inclusive Ele fez isso com Moisés. Como é que eu vou me apresentar ao faraó se eu não sei nem o seu nome? Aí Deus diz para Moisés assim: eu sou o grande eu sou. Aí ele completa a frase. Ele diz: o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Ele não se apresenta falando dos seus atributos. Ele se apresenta falando da sua fidelidade sobre as gerações.
Ele é um Deus de hereditariedade. Tem compromisso com a palavra por gerações e gerações. A Bíblia vai dizer: céus e terras passarão, mas a minha não vai passar, porque eu sou fiel a cada uma delas. Aplauda o Senhor. Olha o que ele diz. Temos camarada aí, pastor Isauro, que me aborrece muito, porque idolatra, cumpre as abominações, tem participação com coisas que não me agradam. Aí eu não posso fazer muita coisa, porque sem confissão e sem arrependimento não tem transformação. Então, qual o meu comportamento como Deus? Eu permito que essas gerações sejam visitadas até a 4ª geração, debaixo de sentença de maldição, por causa do princípio da infidelidade e da desobediência. Mas, pastor Isauro, vou te falar uma coisa. Quando um deles se arrepende, quando um deles confessa o meu nome como Senhor e Salvador da vida deles, por causa da minha fidelidade à palavra, eu estabeleço através da vida dele uma bênção sobre 1000 gerações consecutivas. Sabe qual que é o nome disso? Fidelidade. Como que Deus, mesmo sendo onipotente e soberano, pode prever que dentro dessas 1000 gerações ninguém ali vai quebrar a aliança? É impossível, amigo. É impossível. Você que é pai e mãe, que cuida de filhos desde que nasceram, ensinando o caminho da verdade. No meio do caminho tem uns tropeços. Não tem como ele garantir, mas ele está dizendo: por causa da minha fidelidade, eu estou te dizendo, eu não sei por onde eles vão andar, eu não sei o que eles vão fazer, mas a minha bênção vai estar sobre eles. Por que você precisa entender disso essa noite? Porque o entendimento de fidelidade muda o teu destino, o teu comportamento, as tuas escolhas. Antes de falar do Abraão, deixa eu citar para vocês alguns nomes de homens importantes que foram da tribo de Dan. Primeiro foi um juiz chamado Jefté. Quantos lembram de Jefté? Jefté, que sofreu lutas internas, emocionais grandiosíssimas. Seus irmãos o excomungavam, porque a mãe de Jefté era uma prostituta. Ele era completamente desmoralizado, humilhado, envergonhado. Ninguém dava crédito a Jefté por causa do comportamento da mãe dele. Jefté era um homem de Deus. E aí, num grande determinado momento da história, eles vão precisar chamar Jefté para salvar Israel. E como um bom descendente de Dan, ele passa a vida toda na guerra, mas ele não desiste dela não, porque ele sabe que aquele que liberou uma palavra é fiel para cumprir. No final a vitória vai chegar. Ele passou por vergonha, por humilhação. Ele foi destruído emocionalmente, defraudado emocionalmente, muitas vezes dentro da sua própria casa. Mas a palavra que Deus usou Jacó para liberar sobre a geração de Dan era: vai ser um homem de guerra, vai guerrear, vai ser pressionado, vai ser invadido, mas na retaguarda, no final de tudo, vem a vitória dele. Olha o que eu vou dizer para você na autoridade do nome de Jesus: que você possa experimentar dessa unção que foi liberada sobre Jacó. Amigo, se você está na guerra, guerreia ela. Vai com a tua espada, vai com o teu escudo, vai para cima. E que importa se você perdeu uma, se você perdeu duas, se você perdeu três? A palavra diz que no final a vitória vem. Fica com a fidelidade de Deus. O segundo homem que a Bíblia vai dizer para nós que era da tribo de Dan é Barzilai. Barzilai era um senhor de 80 anos que se tornou muito amigo de Davi. E ajudou a Davi principalmente na perseguição, quando Davi estava sendo perseguido por Absalão, seu próprio filho. E por muita gratidão a todo o compromisso de Barzilai com Davi, Davi fez uma proposta para Barzilai e disse para ele:
Vamos comigo, atravessa comigo, vamos viver em Jerusalém. Eu vou cuidar de você. Eu estou te prometendo uma aliança que vai guardar seus filhos, seus netos. Aí Barzilai disse para ele assim: não, eu já tenho muita idade. Eu não tenho prazeres em riquezas, eu não tenho prazer em novidades dessa terra. Eu vou morrer, leva meu filho. E tudo que você estabeleceu no seu coração para fazer de bênção para mim, faz sobre a minha hereditariedade. E Davi então assim fez, e guardou toda a casa e toda a família de Barzilai. O que significa isso, pastor? Ele foi um guerreiro a vida toda. Ele não teve espaço para ter sonhos, ele não teve tempo para conquistar, mas no final, Davi deu uma aposentadoria para o seu filho, para os seus netos, para os seus bisnetos, prometendo debaixo de aliança uma proteção especial sobre a vida deles. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: na luta, nós não temos garantias de vitórias imediatas, mas em Deus existem promessas para toda a nossa casa. Quantos creem nessa palavra? E o terceiro exemplo da tribo de Gade era Elias. Elias, o grande profeta de Deus, o homem que mexeu com a estrutura daquela cidade, que viveu grandes conflitos, grandes perseguições contra a idolatria, enfrentou Jezabel, foi para o alto do Monte Carmelo, provocou Baal, provocou os profetas de Baal. O fogo desceu, você conhece a história. Aqueles profetas foram mortos, mas Elias foge por conta da ameaça da Jezabel. Ela diz: você destruiu meus profetas, mas eu vou te pegar e vou te matar. E mesmo passando por uma experiência tão gloriosa e tão poderosa, ele foge com medo de uma palavra da Jezabel. Descendentes de Gade vivem uma vida toda guerreando, conquistam e perdem, conquistam e perdem. Mas no final, Deus chamou Elias e disse para ele: vem para cá, amigo, que eu não vou permitir que você passe pela morte. Vem para cá, amigo, sobe aos céus, experimenta da glória de ser um dos maiores profetas que Israel já experimentou. Por quê? Porque aos nossos olhos, Elias pode ter sido fraco, Elias pode ter fraquejado, ele pode ter ganhado muitas guerras, pode ter perdido infinitamente outras, mas no final, a palavra de fidelidade foi instaurada sobre a vida dele. O que eu quero com isso nessa noite? Desafiar você a parar de olhar para o hoje, a parar de olhar para a circunstância de hoje. Perdeu um cliente hoje, a porta fechou, a notícia não foi boa, a guerra não acabou. Levanta o teu escudo e a tua espada, vamos para a guerra. Mas pastor, eu não vejo nada, eu não vejo solução, eu não vejo melhorias, não tem expectativa, eu não estou nem aí para o que você acha e pelo que você vê. Foca na palavra que Deus disse a teu respeito. A gente não vale nada, mas quem pode revogar a palavra do Deus Altíssimo? Esse irmão que está sentado do seu lado tem um monte de defeitos, como aqui no altar nós temos um monte de defeitos, mas quem pode revogar a palavra de Deus para cada um de nós? Os seus achismos não pode, a sua vontade não pode, o seu medo não pode, a sua vergonha não pode, o seu ciúme não pode, não pode. Por quê, pastora? Porque ele decidiu ser fiel. Ele não negocia a sua palavra. Vai lá comigo Gênesis 21 para a gente falar do pai da fé. Já estava até bom, não precisava nem mais. A história vai começar em Gênesis capítulo 20. Eu tenho tempo, então vou ler. O que está dando com esse relógio hoje que ele está parceiro? Já falei para burro, né? Gênesis 20, verso 20,
verso 1, vamos ler com carinho. Partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituires, sabe que serás, certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou a todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti para fazeres tamanho pecado contra mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás ao meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tomado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então olha aqui para mim. Abraão vai tomar posse de uma terra. Sara era muito bonita. Então ele chega e combina com ela: em todos os lugares que nós formos, que nós tivermos que entrar em reinos que não sejam instituídos, ou que não tenham constituídos o Deus que é o nosso Deus, nós vamos dizer para as pessoas que nós somos irmãos. E eles realmente eram meio irmãos. Eles eram filhos do mesmo pai e não da mesma mãe. E naquela época o casamento dessa forma ainda era permitido. Ele só foi ser impedido depois que foi instaurada a lei de Moisés. Então eles vão para esse lugar, o rei de lá fica apaixonado por Sara, e ele podia, escolher a mulher que ele quisesse. Ele toma Sara para ele, e a partir do momento que Sara vai morar na casa dele, grandes perturbações começam a acontecer. Deus aparece para esse rei ímpio e fala para ele: você não pode tocar essa mulher é casada, e o marido dela é profeta, não mexe com essa mulher. Aí ele fala assim: mas eu não tenho culpa, ele disse para mim que era irmã. Ele se justificando diante de Deus. E Deus diz: eu sei, mas devolve ela, acaba com isso, para que você não passe por dificuldade, para que você não seja cobrado. E aí ele então procura Abraão e diz para Abraão: por que você mentiu para mim? Você está morando nas minhas terras, eu te recebi com tanto carinho, não pelejei contra você, por que você está se comportando dessa forma? Ele falou: desculpa, mas eu achei, como vocês não têm o mesmo Deus que a gente, eu achei que vocês podiam fazer qualquer coisa com a minha esposa, com a minha mulher, então eu preferi dizer que ela era minha irmã. E ele disse: foi horrível o que você fez, mas tudo bem, eu entendi, vamos estabelecer aqui uma aliança. Ele pega animais, ele pega presentes, dá a Abraão, ele restitui Sara com dinheiro, ciclos de prata. Ele diz: segue a tua vida, e se todo mundo parar você para saber essa história, você está inocentada disso. Eu, como rei, estou decretando que você está inocentado disso. Segue a vida de vocês. E aí Abraão ora pelo rei,
E todas as mulheres do rei, então, são curadas da sua esterilidade. Ele pode dar continuidade à sua hereditariedade. Aí o que acontece? Passa um tempo, Abraão continua naquelas terras, ele cresce, ele prospera. Só que, a Vanessa falou isso muito bem na abertura, existem vários tipos de pessoas que passam pela nossa vida. Existem pessoas que Deus nos aproxima para realmente se tornarem amigos, para nos apoiarem, nos acompanharem, nos darem a mão, cuidarem da gente. São presentes de Deus, né? Nós às vezes temos mais afinidade com essas pessoas do que com os próprios parentes de sangue. Outras Deus coloca na nossa vida para nos corrigir. São tão diferentes de nós que nos desafiam a trabalharmos o nosso temperamento, as nossas escolhas. Mas existe um grupo de pessoas que se aproximam de nós para se aproveitar. Pessoas que gostam de abraçar na hora do luto, para desfrutar de oportunidades. Então, enquanto Abraão estava resolvendo essa peleja a respeito de Sara com Abimeleque, alguns aproveitadores tomaram poços que eram de Abraão, desapropriaram poços que eram de Abraão e tomaram isso assim. Ele mentiu para o rei, ele está todo errado, a mulher era dele, não era irmã nada, ele é um safado, um mentiroso. Se apropriaram dos poços de Abraão em cima da história que tinha acontecido. Então deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Abraão errou, irmão. Que apesar de Sara ser irmã dele de verdade, meia irmã, né? Ele não podia ter errado para o rei, mentido para o rei. Ele arriscou, foi muito grave, né? O comportamento de Abraão, realmente ele poderia ter sido morto. Mas observa que quem vai falar com Abimeleque é o céu. O céu invade o palácio para falar de Abraão. Amigo, nesse momento, Deus não tinha fidelidade com Abraão, Deus tinha fidelidade com a palavra dele. Como que Isaac ia nascer se Sara gerasse um filho de um rei pagão? Como que Isaac ia nascer de Sara se ela estava tomada como esposa de um reino que não fazia parte do propósito de Deus? Amigo, se Deus tiver que entrar em casas e falar e palestrar com homens que não são da nossa fé, por amor à palavra dele sobre a tua vida, ele vai fazer. Ele vai sentar ímpios e vai palestrar com eles e vai dizer para eles: o que você está fazendo é errado, tira a mão do meu ungido, tira a mão do que é dele, porque ela é mulher dele e ele é profeta de Deus. Devolve o que é dele. Não se mete com isso, porque se você continuar insistindo nisso, toda a tua casa vai passar por destruição. Abimeleque não era bobo nada, chamou logo Abraão e falou: vamos resolver esse negócio aqui, ó. Toma Sara, toma tudo aqui que é seu, vai viver a sua vida. Mas nesse momento, aproveitadores entraram e tomaram posse de Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus, faz parte da vida. Pessoas vão sempre, dessa classe específica, vão sempre desejar ter o que é seu em momentos da sua fragilidade, em momentos que você não estiver por cima. Por quê? Porque é mais fácil bater em cachorro morto, é mais fácil bater em leão morto. Quem é que ia contra Abraão face a face? Quem que ia ter coragem de roubar os poços, sabendo de todo o histórico que Deus fazia e prometia sobre a vida daquele homem? Ninguém era louco de fazer isso. Mas quando ele estava debaixo de sentença de mentira, de sentença de engano, a gente pode mexer no que é dele. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: nunca poderá mexer com algo que seja de alguém que está debaixo da fidelidade de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Abimeleque vai ter um encontro com Abraão. Leia aí comigo, capítulo 22. Depois dessas coisas... Não, mentira. 21, 22.
Gênesis 21, verso 22. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Olha aí o ímpio testificando a fidelidade de Deus sobre a vida do Abraão. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e assim que usarás comigo e com a terra em que tu tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. O rei não era bobo nada. Quando ele tem uma experiência de Deus falar com ele, ele diz: eu não quero briga com esse homem de jeito nenhum. Eu não quero passar por isso, não quero que meus filhos passem, muito menos os meus netos. Eu quero estabelecer com esse homem uma aliança de paz, um acordo de paz. Por quê? Porque ele tem a bênção de Deus. Porque Deus abençoa a vida dele. Eu não quero confusão entre as nossas gerações. Você está aí, diga amém. Aí continua lendo comigo. Respondeu Abraão, versículo 24: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste que lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Abraão falou assim: vamos fazer esse acordo sim. Já que você está me fazendo uma aliança que eu não posso mentir para você mais, eu preciso dizer para você: os teus meninos aí, ó, os teus servos, tomaram o poço que é meu, Abimeleque. Me tomaram à força o poço. Aí o Abimeleque falou assim: mas eu não estou sabendo de nada disso. Isso nunca nem chegou no meu ouvido. Estou sabendo agora que você está me contando. Aí olha o que ele diz. Versículo 27. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos juntos. Então Abraão diz assim para ele: tudo bem, vamos acertar esse negócio aí. Vamos estabelecer essa aliança, esse compromisso entre a minha geração e a sua geração, sem mentiras entre nós. Aí a Bíblia diz: tomou Abraão ovelhas e bois, e deu a Abimeleque, fizeram ambos uma. Era hábito da época sacrificar para estabelecer alianças. Era hábito da época trocar presentes para estabelecer alianças. Naquela época ninguém ia para o cartório registrar. Escreve aqui, assina. Nós vamos registrar em cartório, para amanhã você não mudar de ideia. Coisa que a gente faz hoje, né? Lá não era assim. Então se entregavam presentes ou se sacrificavam para estabelecer essa aliança. Então Abraão deu bois, deu ovelhas, entregou a Abimeleque e disse: está selada essa aliança entre nós dois. Resolvemos esse caso. Você me perdoe pelo constrangimento que eu te causei. Você me perdoe pela mentira que eu disse, irmão. Você me perdoe, estou te prometendo, isso não vai acontecer mais, nem comigo, nem com meus filhos, nem com os meus netos. Só que a Bíblia deixa clara para nós, olha aqui para mim, que Abraão separa, pois, versículo 28, lê aí. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Aí Abimeleque vê aquilo, aí fala assim para Abraão: por que você está fazendo isso? Nós não acabamos de selar a aliança, eu acabei de receber os seus presentes como pedido de perdão, de desculpa e estabelecimento de uma aliança entre nós. Por que você está separando as 7 cordeiras? E deixa eu abrir um parênteses para te dizer: as cordeiras eram muito mais caras. Era muito mais cara que o cordeiro. Por quê? Porque ela dava leite. Então, num linguajar simples para você entender, Abraão, além de ter dado os animais como símbolo de aliança, ele sacrificou forte, amigo. Ele deu uma oferta valiosa e alta ali. 7 cordeiras
do seu rebanho os melhores que ele tinha. Ele tira e entrega a Abimeleque. Custou caro para Abraão ofertar aquelas 7 cordeiras. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu vou começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. O maior problema da igreja do Brasil, e eu posso falar pelo Brasil, mas acredito que a igreja que está instaurada sobre o mundo, é achar que por estarmos debaixo da fidelidade de Deus, você pode levar uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque existe uma palavra de fidelidade sobre a sua vida, não importa o que você faça, não importa o que você venha causar, Deus vai cumprir essa palavra no final. Ele tem responsabilidade sim sobre a palavra dele. Mas quando ele olha para mim e para você, ele espera de nós um comportamento digno. Qualquer uma pessoa, quando se acomete de um erro e passa por situações adversas, qual que é o papel dela? O primeiro papel dela, confessar o erro. Você me perdoa, irmão, eu menti mesmo. Eu estava preservando a minha esposa, fiquei com medo de vocês matarem ela, pegarem ela, sei lá. Me perdoa, eu falei, eu menti, mas não foi com a intenção de te prejudicar, mas falar a verdade. Só que às vezes, olha o que eu vou dizer para você. Só que às vezes, o pedido de desculpa só não é suficiente. Por quê, pastor? Porque quem tem entendimento da fidelidade de Deus e do compromisso que Deus tem sobre a palavra, que Ele tem sobre a sua vida, é claro que Ele espera de nós mais. Então não quer só um pedido de desculpa, Ele quer que você sacrifique. Ele quer que você sacrifique, que você separe as melhores cordeiras, entrega, em sinal. Eu vou falar assim para você alcançar. Às vezes o pedido de desculpa não é suficiente, você tem que comprar caixinha de bombom. Você vai ter que levar flores. Você vai ter que olhar no olho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você não pode fazer só o básico. Por quê, pastor? Porque debaixo da instauração da fidelidade de Deus, você precisa dar valor a isso. Por que Abraão preferiu sacrificar as 7 cordeiras, feliz da vida, Abimeleque? Porque o Deus do Abraão entrou lá naquele palácio para levar Sara, para confirmar a promessa dele sobre a vida do Abraão e da Sara. Quanto é que vale isso, irmão? Quanto é que vale isso? Será que o teu orgulho não tem impedido você de ser grato à fidelidade de Deus? Será que o teu comportamento de vergonha não tem impedido você de manifestar a tua gratidão, verdadeira fidelidade de Deus? Todos nós somos falhos. Está aqui um ato que o Abraão errou. Deus não aniquilou a fidelidade dele sobre Abraão por causa do erro. Mas o compromisso de Abraão em entender a fidelidade e valorizar a fidelidade de Deus é que ganhou o coração de Deus. Deus olhou Abraão, falando para Abimeleque: toma aqui os bois, toma aqui as ovelhas, vamos fazer aliança, vamos restabelecer a nossa amizade e vai ficar tudo bem. E o Abimeleque já estava todo feliz. Aí ele vai pegar as 7 cordeiras e diz: isso também é para você. O Abimeleque diz: mas não tem necessidade, você já me entregou. Ele diz: não, amigo, você não está entendendo. Só eu sei o quanto o restabelecimento dessa amizade significa para a fidelidade do Senhor na minha vida. Às vezes a gente precisa parar, amigo, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas e manifestar a nossa gratidão sobre a fidelidade de Deus. Quantas vezes Deus vai interferir para você ser perdoado, para te dar livramentos, para você não passar por momentos grandes de dificuldade? Seja grato à fidelidade de Deus. Manifeste a gratidão, a fidelidade de Deus publicamente. Você voltou para dentro do projeto. Observa que entre o capítulo 20 e o 21, verso 22 que você lê, tem o 21, verso 1.
que diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia. Você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Porque você errou e não consegue se consertar, se arrepender. Você vai perder a bênção. Porque você não consegue reconhecer Deus trabalhando em todo o tempo, em todo momento. Mesmo você falho, mesmo você pecador, Deus está ali, interferindo a teu favor, te protegendo. Quantos aqui, amigo, saíram de lugares às vezes: hoje eu estou cansado, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou para o baile mesmo, eu vou beber mesmo, eu vou pegar todas. E na saída ali do baile, amigo, Deus te dá livramento de acidente de carro, Deus te dá livramento de assalto. Aí você diz: meu Deus, acabei de fazer tudo o contrário do que Deus pediu, mas Deus continua ali me guardando, me protegendo, tiro comendo para todo lado, e você ali, resguardado, protegido por causa da palavra de Deus. E tem hora e tem momento da nossa vida que isso precisa ficar público. E quando Abraão olhou para Abimeleque, ele disse: esse é o rei dessa terra, eu estou crescendo aqui, eu estou prosperando aqui, ele me deu guarita, eu preciso ser grato a esse homem, ele me protegeu, mesmo eu sendo, vou falar assim para você entender, de outra tribo, falando outra língua, adorando outro Deus, ele me deu um pedaço de terra, me deixou crescer aqui, prosperar aqui. Quem governa aqui é Abimeleque. Mas ele foi meu amigo mesmo quando ele não me conhecia. E eu não fui legal com ele. Mas agora eu preciso me consertar. Porque essa aliança precisa estar restabelecida para que o propósito de Deus aconteça. Capítulo 21, 22. Sara, engravida do grande propósito de Deus para cumprir na vida de Abraão ou Isaac. Você acha que ele não tinha motivos para ser grato? Que ele não tinha motivos para manifestar a gratidão dele? Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes o compromisso da aliança não basta, você tem que sacrificar. Às vezes não basta uma mensagem pelo telefone, tem que olhar no olho. Às vezes não vai bastar um pedido de desculpa, sem que você demonstre que você mudou de verdade. Por quê, pastora? Porque a gente tem que aprender a dar valor à fidelidade de Deus. A gente precisa dar valor àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente tem que ter comportamentos diferenciados. Você está aí? Diga amém. Eu, quando estava em Israel, e o pastor Ciro ministrou essa palavra, ele disse assim: Abimeleque poderia ter sido um grande inimigo de Abraão, um perseguidor, um assassino, determinado a destruir Abraão e todos os feitos dele. Mas na hora que Abraão oferece as suas cordeiras, ele quebra toda e qualquer artimanha futura do diabo contra aquele posicionamento. E aí o pastor disse assim: às vezes é melhor você sacrificar algo por aquele que pode se tornar um inimigo direto, como foi o caso de Abraão e Abimeleque, para você ter a paz instaurada. Para ter paz instaurada, amigo, o orgulho não pode se manifestar, a vergonha não pode se manifestar. Para ter paz instaurada, você vai ter que entregar suas cordeiras. E ele disse: eu estou entregando essas cordeiras para que todo mundo saiba que esse poço é meu, Abimeleque. E que você não está me fazendo um favor, você está só devolvendo aquilo que é meu de verdade. Você está sendo justo. Por quê? Porque há uma aliança de verdade entre nós. Você pegou? Diga amém. Tem coisa que Deus vai trazer de volta para você, para sua mão. Eu, se fosse você, já estendia ela assim para receber. Depois que você sacrificar. Depois que você for ao lugar que você precisa ir. Depois que você precisar falar com quem você precisa falar. Depois que você precisa olhar no olho e pedir perdão de verdade, Deus vai restituir os poços que os aproveitadores roubaram de você. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quer ter o seu poço de volta? A aliança não basta, tem que ter sacrifício. Sacrifica, deixa público para que o céu trabalhe a seu favor.
Por que nessa noite nós precisamos receber a pedra de jacinto sobre o nosso éfode? Porque você precisa entender que todos nós somos falhos e nada do que você venha fazer vai te dar direito à fidelidade de Deus. Porque Ele não é fiel a você. Ele é fiel à palavra dEle sobre a sua vida. É por isso que Ele não pode se responsabilizar ou se comprometer, Diácono Bira disse isso, com sonhos e coisas que são particulares seus. Ele pode até estender a mão e te abençoar, porque Ele é bom, porque Ele é Deus de amor, porque Ele é Pai, mas não porque Ele tem obrigação, porque o compromisso dEle é com a palavra, o compromisso dEle é sobre aquilo que Ele determinou sobre a sua casa. Então se Ele disse para você, você vai vir e toda a sua casa vai vir com você, meu amigo, os seus podem parar na barriga do peixe, vão ser vomitados até entrarem no processo da palavra, porque Ele é fiel à palavra dEle, Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele liberou. Você precisa dessa pedra sobre o seu éfode para você entender, amigo, que você vai errar um dia, você vai pecar um dia, você vai cometer erros, querendo ou não querendo, mas entenda, faça a tua parte, porque a fidelidade de Deus vai estar lá. A fidelidade de Deus vai continuar lá estável sobre a história da sua vida, para cumprir, para realizar, para estabelecer. Quando você olhar no espelho e você conseguir chegar o jacinto sobre o seu peitoral, é Deus dizendo para você, mesmo quando você não consegue ser fiel, eu sou filho, e eu vou cumprir a minha palavra sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Quantos precisam receber essa pedra nessa noite? Fica de pé no seu lugar. Quero pedir os meus pastores, por favor, traga para mim as pedras que estão lá dentro. Pedi os meus pastores para virem aqui. Eu quero que nessa noite você feche os seus olhos e você analise a sua própria vida. E se permita enxergar através de um gesto tão glorioso na vida de Abraão, de reconhecimento de erro, de pedido de perdão, de estabelecimento de aliança, de estabelecimento de sacrifícios, para poder render graças ao Senhor, e é óbvio, ter de volta aquilo que lhe foi tomado. Deus está dizendo para você, você pode ser como a geração de Gade. A história da sua vida é só luta, só luta, só luta. Luta, 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 você para, ganha um pouquinho, luta, 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 luta. E você diz assim, será que eu nunca vou ver a promessa de Deus sobre a minha vida? E Deus está dizendo para mim e para você, como um bom guerreiro, como eram os membros da tribo de Gade, guerreie as suas lutas, confiando que no final a vitória vem. Que no final Ele garante, pelo poder da sua palavra, a sua vitória. Não desista das suas lutas. Não desista das suas guerras. Pastor, é pesado. Para todo bom guerreiro, enfrentar uma luta é cansativo e é pesado. Mas nada se compara com a glória da vitória. Nada vai se comparar àquilo que Deus tem para você. E Deus está dizendo, eu não posso compactuar com uma igreja frágil, que se esconde atrás da minha fidelidade e não se comporta como homens especiais como Abraão se comportou. Que deram exemplos de posicionamento, por isso recebeu restituição. Eu quero que nessa noite, ao receber essa pedra da fidelidade, Deus possa falar com você. Tem coisas na sua vida, eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está falando. Tem coisas na sua vida que Deus quer te restituir, mas Ele está esperando você entregar as cordeiros. Você está esperando, Ele está esperando além do pedido de perdão.
Ele está esperando, além das poucas palavras, Ele está dizendo: eu vou restituir o poço que tomaram de você. Eu vou devolver aquilo que os aproveitadores te roubaram, te saquearam, mas eu preciso que você se comporte como alguém que está disposto, além da aliança, fazer um sacrifício, para que a fidelidade de Deus seja instaurada por completo.